Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Mauro, responsável da vinícola, e hoje está fazendo nosso segundo episódio, onde recebemos convidados para falar sobre alguns lançamentos, e a nossa ideia é para falar de toda a nossa linha de produtos. O pessoal faça uma degustação com a gente para conhecer um pouco da história de cada vinho, a tipicidade, qual foi a nossa ideia. E hoje eu estou recebendo dois amigos aqui, Thiago Genari, Matheus. Hoje a gente vai fazer uma avaliação de dois vinhos, uma rodada dupla. O primeiro que a gente vai falar é um Barbera, é uma variedade italiana. O nome do vinho é Regressos, porque a gente está buscando voltar às origens, né? A Geller ele tem essa origem italiana, porém a gente sempre trabalhou com Cabernet, Merlot, Tannat, que é de origem francesa, né? Então a gente, para voltar a essas raízes, a gente começou a introduzir algumas variedades italianas. Foi o primeiro que ficou pronto, foi o Barbera, safra 2022. Plantamos também Teróldego e Nebbiolo. Tá? E depois a gente vai falar sobre um super lançamento, que acho que muita gente já conhece esse vinho, ou conhecia a primeira edição dele, que é um Vitral, que esse aqui é a safra 2020, é a segunda edição. A primeira foi a 2005, que era um blend de Cabernet, Merlot e Carmenère, que a gente fez um plantio. E esse aqui mudou o blend, porém para manter as mesmas características do que era da mesma linha do que era o primeiro. É um corte de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Tannat. Então, gostaria que vocês se apresentassem, querem falar um pouquinho com o que vocês estão trabalhando no momento, né? Bom, enfim, podem se apresentar. Primeiro, agradecer a oportunidade de vir contigo. É muito bacana estar vivenciando esse momento. Eu não sou um especialista em vinho, eu sou um apreciador de vinhos, eu gosto de tomar vinho, né? Mas um especialista técnico eu não sou. E muito do que eu sei eu aprendi contigo. Agradecer a tua generosidade de compartilhar o teu conhecimento, e agora tendo essa oportunidade de tu chegar em mais pessoas e falar de vinho para mais pessoas através das redes, né? Eu sou o Thiago, né? Sou o CEO da DevMaster aqui da cidade de Guaporé, amigo e cliente aqui da casa já há algum tempo. Nossa empresa está há bastante tempo no mercado aí, lá se vão mais de 15 anos, menos que o Matheus, mas lá se vão 15 anos, e é bastante tempo, 15 anos. E bastante clientes espalhados por todo o Brasil, na área de TI, no segmento de tecnologia, né? Bem fora da proposta aqui, mas comer e beber é um sacrifício que a gente costuma fazer. É uma coisa bem descontraída mesmo, né, pra gente conversar. E Matheus também, tu foi escolhido também a dedo, principalmente por causa do Barbera. Eu acho que é bem interessante isso, que tu é ligado nessa parte, né, italiana, então pode se apresentar, falar o que hoje a Gagliassi trabalha. Perfeito. Bom, também gostaria de agradecer ao Mauro, em primeiro lugar, pelo convite, né? Enfim, a gente vem conversando já há algum tempo sobre o momento desses ícones, desses vinhos serem lançados, né? Enfim, e é tão legal poder estar fazendo parte também dessa etapa da vinícola, né? Dessa etapa da tua profissão também, né? Isso é muito legal, muito valoroso. Thiago, a gente se conhece praticamente desde muito pequeno, né? Aqui na nossa cidade. Eu me chamo Matheus Gagliassi, eu sou advogado, eu sou o CEO da Gagliassi Cidadania Italiana, e é com base nisso que começa um pouco também da minha história com vinhos, né? Eu viajei para a Itália em 2006 e eu sempre brinco com as pessoas que foi lá que eu aprendi a diferenciar o vinho que era utilizado para fazer a sobremesa, o sagu, que é característico da nossa região, do que o vinho representava para a Itália, né? E aí, naquele momento específico, quando eu regressei ao Brasil, eu busquei me qualificar em termos de entender exatamente o contexto histórico, né? No primeiro momento, me apaixonei por um vinho da uva Sangiovese, né? Um vinho ícone no mundo, o Brunello di Montalcino. Então, eu busquei muita informação, enfim, depois eu acabei fazendo algumas viagens para a Itália, e a cada viagem que eu fiz para aquele país eu programava algumas datas para ir para alguma região específica, né?
E uma das regiões que eu acabei indo foi justamente para o Piemonte, né, para buscar o local de origem de um vinho chamado Barolo, né, de uma cidade específica, de uma comune chamada Barolo, que fica muito próxima de alguns locais específicos da onde é originária essa uva, né, específica, enfim, né? Então a história, todo o contexto envolvido está dentro da minha profissão, da minha atividade, daquilo que eu faço e também dessa raiz que tem junto com a Itália, né, da nossa questão da imigração, da colonização, enfim, então eu falo sempre com bastante entusiasmo sobre o tema. Beleza. Eu gostaria também de agradecer, né, por vocês terem tirado esse tempo para vir participar desse nosso pequeno projeto, né. A gente já faz isso há mais tempo, né? A gente, quando vocês vêm no restaurante, na vinícola, a gente já degusta, já conversa bastante sobre vinho, e eu acho que é importante isso aí para a gente passar, principalmente essas variedades, a variedade barbeira, que é uma variedade pouco utilizada no Brasil ainda. A gente tem um potencial muito grande, tem uma tipicidade bem legal, então a gente vai conseguir falar um pouquinho para o pessoal quais são as características do vinho, né? Vou começar aqui então já fazendo o serviço, já vou começar a abrir, né? Esse aqui é o barbeiro, então ele é da safra 2022, ele fez a fermentação tradicional nos tanques de inox, controle de temperatura, e passou 12 meses em madeira, né, em carvalho, de segundo uso. Primeiro tinha passado sem píter e depois passou o barbeiro. Então a gente quis fazer um vinho não com uma característica muito elevada em carvalho, mas só para dar um toque nele, para que o pessoal tenha conhecimento do que essa variedade proporciona, né? A gente fala muito em tipicidade. Então essa foi a nossa ideia, porque às vezes você vai fazer um vinho agora muito barricado, às vezes o pessoal que não conhece muito da variedade não consegue identificar o que ela teria que trazer. Então, é um vinho que é muito conhecido na literatura, tem uma acidez mais elevada, o que torna ele mais gastronômico. Mas isso sempre é a teoria, né? A gente sempre fala teoria, que depende muito do terroir. Hoje o terroir ele influencia muito. Né, o terroir, se for da campanha, do Vale dos Vinhedos, da Serra, enfim, né, aonde ela é cultivada, se o solo é mais rico em alguns nutrientes ou não. Né. Deixa eu começar aqui o serviço. Ele tem média estrutura esse vinho. Não é um vinho muito estruturado. Pela estrutura ele poderia passar um pouco mais em barrica de carvalho. Tá. Só ver a questão do rótulo. Bom, no nariz ele já tem um pouco de notas mais maduras, que ela vem por causa do estágio de madeira, né? A gente já consegue falar um pouco em compota, né? Que ela vem muito do estágio de madeira, né? Um pouco já parece um pouco demanteigado. Claro que o vinho vai abrir bastante. Vai abrir bem mais. Vai abrir, né? Mas bem frutado, já sente bem a fruta, está um pouquinho elevado um pouco a temperatura, podia estar um pouquinho mais controlado, um pouquinho, 2 graus mais baixo. Mas qual é a graduação dele? Tem 13,5. Tem 13,5 natural, esses dois vinhos aqui não foram adicionados açúcar, então ficou com 13,5, bem para ficar bem equilibrado. A gente vê até pelas lágrimas, né, que o vinho, né, ele sim se torna mais alcoólico. Ele é mais alcoólico, mas aí o nariz agradável. A gente já vê uma proposta diferente, né, do vinho. Pega essas variedades francesas, né, Cabernet, Merlot, Tannat. Então ele já consegue perceber que ele vai para uma outra metodologia, né? Para ele abrir totalmente. Olha, passar um decanter até uma meia horinha antes ele ajuda bastante. Por mais que o vinho seja jovem, o decanter aqui também ajuda a abrir o buquê. Porque quando o vinho passa em madeira, ele sempre ganha muitas características. Por mais que não seja uma barriga de primeiro uso e sim de segundo, ele vai ganhar característica da madeira, vai abrir um tostado, vai abrir um pouco de toffee ali que a gente fala, um pouco mais aqueles aromas terciários, um pouco de cravo, né? Ele vai abrindo. Aqui para o pessoal conhecer, a gente não passou um decanter para degustar ele assim. Claro que se tu ficar 15, 20 minutos com ele na taça, ele já vai aparecendo outras características. A gente sempre sente primeiro os aromas primários, né, os tradicionais, e quando o vinho vai que são gerados pela primeira evaporação, né, porque eles são voláteis,
E depois vai vindo os aromas mais complexos, que vão demorando mais para aparecer. Mas em 30 minutos ele... Sim, ele abre bastante. Ele abre bastante. Bonita. Como eu disse, eu acho que a acidez dele não é o que segue naquela metodologia de ser um vinho tão ácido. Isso vem muito por causa da característica. Sim. Geralmente eles seriam mais ácidos, né, e com menos corpo. Né? Por isso que às vezes o pessoal não quer trabalhar com essa variedade, porque para chegar no equilíbrio. Né? Então esse acaba tendo uma acidez mais tranquila, não é uma acidez muito elevada. E tem um tanino, tá macio, não tem, né? Acho que nenhuma característica de um tanino mais duro, mais verde, tá macio, tá redondo o vinho, acho que está bem equilibrado. Mesmo a questão que o pessoal falou, acho que da temperatura, né, podia dar mais baixa. Por causa dos aromas, a gente vê, como a gente falou antes, das lágrimas, como elas descem, então isso é por causa do teor alcoólico. Né. E é interessante também de ver a questão de como ele se adaptou, né, à nossa região aqui específica, né, comentava sobre terroirs, né, enfim, jamais vai se encontrar um vinho com as características da região do Piemonte, né? Por exemplo, o próprio nome do local ele já tem a sua definição. E Piemonte significa o pé do monte, né? O local específico lá ele está aos pés dos Alpes, né? Então ele passa por uma característica específica de temperatura bastante descendo assim, né? Temperatura negativa, neve, enfim, isso traz uma característica para a própria planta, que depois vai passar para o fruto em cima, diferente da nossa, né? O solo específico, né? A questão da característica do local. Lá na Itália eles usam muito a questão das barricas de carvalho austríaco. Sim. Né? Já é outro carvalho, né? Já é outras características. No né? momento de passar as características, né, secundárias, enfim, né? Já bem diferente alguma coisa, mas é um vinho muito, muito aprazível, assim, né? Uma primeira impressão que a gente tem aqui nele, né? Enfim, uma cor muito legal também, específica, né? Eu acredito que a proposta, na verdade, que a vinícola tinha quando foi buscar essa uva, essa variedade em si, né? Ela está muito próxima daquilo que vocês buscavam. Eu lembro que conversei contigo lá em 2020, enfim, né? Quando se falava dessa uva e tal, e é muito legal ver o resultado. Mas mesmo que a barrica de segundo uso, ainda tu sente alguns dos pontos, né, que a madeira deixa, né? Algumas características. Por isso que esse vinho é um vinho jovem, que a gente falou antes, não é um vinho tão estruturado, mas ele sim, um decanter vai ajudar. E é muito a questão do nosso solo mesmo, a gente sabe todas as variedades que tem, a tipicidade que cada uma tem. E as nossas, às vezes, elas fogem um pouco da tipicidade normal, que é muito em relação ao solo, que é muito em relação ao tempo, quando não faz frio, agora a gente está vendo que o frio está dando uma desregulada, então a gente vê as diferenças nos vinhos, né? A gente fala muito sempre, às vezes, do Cabernet Sauvignon. Nosso Cabernet Sauvignon não é um Cabernet Sauvignon que tem tanta pirazina, né? Ele é claro que a gente faz um trabalho de menos uva no pé. Então isso ajuda, então a gente viu que a gente foge um pouco da característica de algumas variedades, por causa do solo, por causa do clima, né? Ela pega geada, aqui tem neve, aqui tem uma geada, né, às vezes no período do inverno. Já começa a ter uma espécie de uma picância, assim, né? Uma especiaria que começa a aparecer já rapidinho, né? Isso é muito legal. O fato dele ser um vinho monocasta não significa que vá se repetir o desempenho do vinho de uma safra para outra. Não, isso sempre é um ponto de interrogação. Sempre. Solo igual, mas às vezes tu tem um período de frio mais intenso no inverno, um período menor, então isso influencia. Então não se sabe se o próximo vai ter essas mesmas características. Isso varia também com o trabalho de elaboração, se vai passar uma barrica, se pode passar uma barrica de primeiro uso. Aqui sim poderia, porém, para a gente mostrar a tipicidade dessa uva, a gente não passou. De segundo uso, para dar um diferencial, né, para fazer o vinho ficar mais complexo. Mas assim, não necessariamente que vão ficar sempre todos iguais. Ele sempre vai ter uma variação, sempre vai ter. Então depende muito do clima. Esse ano a gente está bem preocupado, né, por causa dessa chuva excessiva.
de como vai vir a próxima. A 2023 que foi colhida, ela ficou mais frutada. Ela tem uma característica mais frutada. E claro, esse aqui, e às vezes a gente pode tomar muito de base, porque é a primeira produção dela. Quando a planta vai ficando mais velha, o resultado da uva também diminui-se a quantidade de uva, porém o resultado da uva, a qualidade é maior. Então, pela primeira produção dela, claro que a primeira que teria que produzir, a gente não deixou, tá? A gente cortou para deixar a planta, né, aprofundar mais a questão de raiz, se adaptar mais, né? E depois sim a gente fez a... Qual é que é o impacto dessa situação? Eu corto ela para ela... Tu faz tipo o que a gente fala no raleio. Então tem os cachinhos de uva, só que assim a planta está muito jovem ainda, não aprofundou muito essas raízes. Então a gente tira aqueles cachinhos, não deixa produzir. Porque às vezes pode dar 1 kg por planta, né? Então daria ali seus 3.000 kg de uva. Né? É bastante, porém e tinha a questão da seca. Aí a planta com a seca e não com as raízes muito fundas, o solo está mais seco. Então ela não consegue tirar muito, absorver, né, a umidade, absorver a água e pode morrer a planta. Então tem que deixar ela ter essa questão de aprofundar mais as raízes. O impacto mais é pela qualidade da videira, tá? Pela qualidade da videira. Porque senão tu pode atrasar muito o ciclo de produção dela. E ela chegar numa produção, né, que seja ali dos seus 3 kg por planta. Então tu pode demorar mais, porque a planta começa a sofrer. Aí para o próximo ano, ela, com essa não aprofundamento das raízes, ela vai sofrer. E assim pode virar uma bola de neve que tu acaba até perdendo a carreira. Então é sempre bom a gente deixar as primeiras vezes, não deixar produzir, para que a planta se vigore mais, né? Fique mais vigorosa, mais estável, né? E tem impacto direto no produto. Porque se a planta começa a patinar bastante... A uva chega num ponto de maturação, depois pode estar seco, ele não consegue amadurecer mais a uva. Uma história interessante para contar, enfim, acabei fazendo um curso específico na escola, na FISAR, né, que é uma escola específica para sommeliers, enfim, né, e acho que até conhece, né, enfim, e nosso professor, o Roberto Cabaquino, que foi eleito 2 vezes o melhor sommelier do mundo, se é que pode se definir como se consegue eleger alguém como o melhor, enfim, né, mas uma pessoa muito qualificada. E ele comentava conosco que durante muito tempo o que se prezava era a quantidade, mas usava muito uma metáfora que dizia o seguinte, que se uma cachorra, enfim, né, uma cadela, se ela tivesse, um exemplo, 14 filhotes e ela só tivesse 8 fontes de alimentação, né, ia ter uma quantidade específica que ia tomar corpo, se alimentar e ter um peso, e os outros iam acabar passando fome. Então foi uma teoria que se utilizou para a questão quando começaram a questão do plantio de espaldeira, enfim, que fazem, enfim, né, de diminuir a quantidade para prezar a qualidade, para que ter uma quantificação uniforme de produção. Vocês podem ver que são 2 especialistas profundos da coisa, né? Conhecem bastante, curtem um sommelier aqui, e o que tu fala o melhor do mundo, né, é o que nós estávamos falando ali fora, né? Exato. O melhor do mundo o melhor do mundo, e o bom e barato, eles são muito relativos, subjetivos à pessoa. Sim. Né? O que é bom para mim pode não ser bom para o Matheus, pode ser bom para ti, e o barato é exatamente a mesma coisa. Quando eu comecei a querer entender do meu paladar, eu fui atrás de entender os 4 conceitos básicos, né? Do peso, do tanino e da questão da acidez. Entender o que era cada uma das coisas, para depois entender qual é que era o vinho que mais aprazível para mim. Eu prefiro, dos vinhos que eu tomo, eu tenho preferido vinhos cortados. Não é... eu tenho preferido vinhos cortados. O que tu pode chegar com o vinho blend, né? Esses vinhos blends, tu monta o vinho como tu quer, como é a tua proposta. E uma vez se tinha alguns mitos, né, sobre o vinho, que o vinho cortado não é um... Sim, tem muita gente ainda que não gosta
de vinho blend. Tem, isso é questão do paladar, né? E tem gente que que prefere os varietais. Eu sou dos dois, eu gosto dos blends para trabalhar, isso que a gente trabalha bastante com blends, né, para chegar em níveis que às vezes no varietal tu não pode chegar, e gosto também dos varietais pela tipicidade, né. Eu também gosto muito de vinho mais estruturado, sempre assim, eu sou mais, consumo mais vinho mais estruturado, por isso que hoje minha carnívoro. Então é gorda, carne gorda. Já vai um cabanha, um sem pita, não quer um gustarazão, né. E traz também uma parte da questão da alquimia, né? A questão de como o enólogo, em suma, né? Como uma pessoa específica que está manipulando tudo, ela tem a capacidade de pegar várias uvas e as suas proporções, em suma, e chegar a um denominador comum. Isso também é muito legal, né? Porque às vezes tu acha que não vai encaixar muito bem e às vezes 5%, 10% já dá uma outra cara pro vinho. Às vezes tu cortar 5%, 10%, claro, são feitos vários testes, né, para chegar no blend, mas chega em resultados magníficos. É um vinho redondinho, sim, leve. Ele é bem macio. Ele é bem macio. Mas ele tem aquele corpo, né? Mesmo assim, ele tem aquele volume em boca, né? Não é aquele vinho que tu bota ele na boca e ele já desaparece, não. Ele tem aquela pouco de persistência, né? Vou fazer mais uma contribuição histórica para essa questão desse vinho. Ele é conhecido na Itália como o vinho do povo, né? Ele é um vinho, na verdade, onde todas as pessoas diferentes camadas da sociedade, em termos de poder aquisitivo, têm acesso a ele, né? Hoje conversávamos há pouco também sobre a questão de ser a segunda uva mais cultivada na Itália, né? Então ele tem uma aceitação muito grande, né? De proporção, enfim. Então, muito provavelmente, né? Harmoniza com uma série infindável aí de alimentos, enfim, né? O risotinho também ele harmoniza muito bem, até uma pizza, né? Uma pizza. Ele harmoniza muito bem. Exatamente. Essa característica que a gente está encontrando nele aqui é muito próxima também daquilo que tu está falando sobre a característica do solo do terroir, né? Isso é muito legal. É mais fácil tu acertar um vinho monocasta ou um blend? É que o acertar, ele tem diferentes pesos, né? Ele tem um peso. Para nós, assim, se tu pegar todos os nossos blends, o Taná sempre entra. Eu tenho o Vitral, que tem Taná, o Tríplice Rosso, o Crepúsculo, esses vinhos têm Taná. Porque o Taná entra muito bem. Às vezes faltou um pouquinho de cor, um pouquinho de estrutura, tu quer aumentar um pouquinho da estrutura, então eu vou botar lá, aqui entrou 10%. Então tu já eleva um pouquinho da estrutura. Aqui é Cabernet Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Taná. O Taná entrou com 10%, o restante tudo com 30%. Era basicamente Porto Bordalês, né? Mas a gente viu que assim, ele está elegante, mas acho que está faltando um pouquinho de volume de boca, né? Acho que está faltando um pouquinho mais de estrutura, um pouquinho de tanino, né? Então a gente entrou com 10% de Taná e se encaixou perfeitamente. Perfeitamente se encaixou. Então vamos só para as considerações finais. Aqui o vinho equilibrado, é um vinho elegante, né? Acidez média acidez, não é uma acidez muito elevada, corpo médio, né? Harmoniza com uma massa, com pizza, né? Essa gastronomia, até com um grelhado também, macio, bem macio. Então acho que o vinho está dentro da proposta dele e seguiu a nossa característica. Claro que às vezes pode ir mudando, né? Quando tu vai desenvolvendo o vinho, podia ter tirado um pouquinho antes, mas a gente viu. Não, aqui, como passou o cepítano antes, a madeira estava indo bem lentamente, né? A gente estava tendo essa absorção, essa característica, então a gente foi deixando, o vinho vai evoluindo muito bem. Por isso que a gente sempre diz, passar no decanter, por mais que seja novo, ele vai também dar uma outra cara pro vinho. É um vinho perigoso. Porque ele desce bem. Ele desce muito bem. Acabou a garrafa já, né? Acabou a garrafa. Falávamos no início de aguardar 30 minutos para ver o vinho evoluir, provavelmente não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Tem que abrir antes da coisa, tem que já chegar e abrir. Não vai dar tempo. Vamos para o segundo vinho, que é um ícone, né? Acho que muita gente conhece, que acompanha a vinícola. O Vitral, que foi o primeiro blend que nós elaboramos. Ele é uma homenagem ao senhor Emílio Zanon, que faleceu, né, faz alguns anos. O Emílio fez os vitrais da vinícola, né, já fez a capital de Curitiba, se não me falha a memória. Era o mestre de Brasília. Junto com o Niemeyer. O Niemeyer fez o projeto e ele executou o vitral.
Ele fez o da vinícola, era amigo pessoal também da família. Acho que o da vinícola foi um dos últimos projetos dele. Então a gente fez um vinho em homenagem a ele, né? Tem a dedicatória, ele era o mestre do vitral. Ele participou da reconstrução da nossa igreja, esse Sim, local também, isso, né? Isso. Então ele foi uma figura muito importante para Guaporé, para nós. Então a gente fez um vitral que foi a safra 2005 e depois a gente demorou para fazer um outro blend. Aquela vez a gente fez Cabernet Sauvignon, Merlot e o Carmenère que a gente fez a gente plantou, né? Só que é uma variedade muito difícil aqui no Brasil, a gente não conseguiu se adaptar, ou se adaptou muito ao solo, né? Com essa questão do terroir. Então a gente fez só aquela edição lá dele, do 2005. E sempre foi o propósito do vinho ter um carvalho bem integrado, não se destacar muito, mas o que se destacava mais nele era a questão da elegância, era a questão dos aromas terciários. Claro que aqui ele vinha naquela proposta, mas já era um vinho que já tinha seus 15 anos quando a gente estava já vendendo ele. Estava no finalzinho das vendas, então ele estava um vinho, um ataque de doçura, mel, era uma característica bem peculiar, né, dele. E agora já não, agora ele vem com essa proposta de ser um vinho elegante, não ter uma barrica muito acentuada, por mais que ele passe 18 meses, né, ele não tem aquela barrica tão intensa, e vai para esse caminho mais elegante também. Isso aqui, o ideal dele era passar um pouco no decanter, porque esse tem bastante características para a gente estudar nele. Eu vou fazer aqui já a abertura dele. Esse aqui já é com cera, diferente do outro que era com a cápsula tradicional. Eu sempre falo assim, eu não gosto de já botar aqui e tirar por causa da sujeira que faz às vezes a cápsula, né? Essa cera que vai se quebrando, então eu sempre prefiro tirar ela. Já tiro ela aqui. Até eu sirvo aqui no restaurante, né? Senão às vezes vem muitas fagulhas da cera, né? Então eu prefiro já tirar ela. Agora sim, daí já vem ela junto com a cera. Fiz o estudo da família Zanon para a cidadania italiana. Então, esse é um vinho que tem 30% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 30% Cabernet Franc e entrou aqueles 10% de Taná para dar aquele um pouquinho mais de volume em boca, um pouco mais de estrutura, né? Esse é o vinho premium da casa, né? É um lançamento agora que fazem 10 dias, eu acho que ficou pronto o rótulo, que a gente está fazendo agora a introdução no mercado dele. Era muito solicitado, né? Ele sempre foi uma referência assim, em questão de qualidade. Aquela vez ele ganhou medalha de ouro no concurso internacional. Esse ganhou 96 pontos na Vinibra Expo, né? Então aqui para quem tem o rótulo, para quem já veio na vinícola, já viu a questão do vitral, no rótulo essa parte é o que está na vinícola. Então a gente fez essa mudança, né, do antigo rótulo, deu uma sofisticação nesse rótulo, né? Ele era só um rótulo, era preto, só tinha um desenho de um V de vitral. Então agora a gente fez para deixar mais aparente o que é o vitral, porque às vezes o pessoal perguntava e não sabia o que era o vitral, então a gente fez essa pequena alteração aí nele. A cor dele já é mais evoluída que o outro. Mais evoluída, é verdade. Então ele já não tem aquele rubi bem intenso, né? Já as bordas também já vai mostrando que é um vinho, basicamente já vai fazer 4 anos no ano que vem, né? Porque foi no começo do ano a elaboração dele. Então um vinho praticamente, aí, estamos falando em 4 anos, 3 anos e 8 meses para ser mais específico. 14 de graduação? 14 de graduação alcoólica natural, sem adição de açúcar. 2020 foi uma safra espetacular, né? Foi uma das melhores que eu vi. O Vitral 2005 a 2005 sempre foi eleita a melhor safra, né? Mas a 20 também, acho que para muitos foi melhor que a 2020. A 2020 foi melhor que a 2005. Então, bem nos 2 anos a gente tem esses dois vinhos, né? Esses ícones. Claro que teve a safra 2012, que foi muito boa. A safra 2018 também é muito lembrada. A 20, a 22 também. As coisas aconteceram no tempo certo, sim, né? Sim. Quantidade de sol necessária, enfim. O frio que deu antes. Deu uma seca, não foi tão pequena a seca, deu bastante seca. E tinha isso que a gente vai avaliando no parreiral, que tu vai vendo que cada ano muda, tudo muda. A gente sempre fala assim, quanto mais tempo tu segurar a uva na parreira, melhor. Quanto mais açúcar tu quer, mais qualidade tem. Mas às vezes também tem que ter um cuidado.
né? A gente tinha um Cabernet Sauvignon que a gente fez uma segunda colheita e a primeira ficou melhor, a outra tinha até mais álcool, mas a primeira ficou melhor, por quê? Porque perdeu um pouco a acidez. E aí a acidez do vinho, querendo ou não, a acidez é a vida do vinho. Quando o vinho não tem acidez, ele é um vinho que é morto, é um vinho morto, né? Então a gente viu essa diferença. Também não é só deixar. Tu tem que ter um ponto, né? Tu tem que avaliar a maturação, a semente já não tem aquele tanino, já tu vê que está macia, já pode colher, não precisa deixar mais 1 ou 2 semanas, né? Tem que saber muito como se trabalha, né? E depende do tipo do vinho. Já é diferente da proposta do St. Peter, que são uvas sobremaduras, já é uva murchana, mas porque a vinificação já é diferente, porque a identidade do vinho é outra que se busca, né? Então, Está procurando uma outra coisa. outra característica. Esse vinho sempre foi muito marcante pela questão da elegância que tem. Volume em boca, intensidade, mas o tanino macio, o vinho persistente, e é aquela coisa do carvalho. Eu tive quando eu tinha os 2 vinhos, que é os ícones aí nossos, St. Peter e Vitral. Eu tinha o Vitral 2005 e o St. Peter 2014. Isso estou falando em 2019, quando nós degustávamos ele junto. O Vitral era mais elegante e o St. Peter era um vinho mais aparecido, porque ele tinha mais intensidade de madeira, mais volume em boca, tudo. Então, tinha gente que preferia o Vitral pela elegância, tinha gente que gostava mais do vinho mais estruturado, preferia o St. Peter. Se botar os dois hoje junto também, a mesma situação. O Vitral tem um pouco mais de elegância, tá? Não aparece tanto essa madeira. E o St. Peter 2020 não, ele já vem com essa característica de ser um vinho um pouco mais exibido, tem essa questão de mais madeira, mais tanino. Então ele segue uma proposta, cada vinho segue essa proposta, né? Mas isso só depois de aberto. É outra proposta, né? É outra proposta. Por isso que a gente é um vinho que já tem muito mais madeira, já sente a madeira, mas não também aquela coisa gritante. Tu sente a fruta, tá? Tu sente, esse vinho ficou praticamente 2 semanas em contato com a casca, né? Principalmente o taná ficou um pouco mais. E a própria coloração dele isso. Uma coloração mais viva, né? Mais intensa, assim, né? E o que ficou legal, o Cabernet Franc, assim, é o primeiro blend, se não me falha a memória, que a gente usa o Cabernet Franc. Que é o vinho da moda. E o vinho, e se encaixou muito bem. Ele aparece junto com o Merlot, que traz essa questão de maciez, assim, porque tudo depende mais do que tu elabora o vinho, né? Mas tanto o nosso Merlot estava bem aveludado, bem leve. Só fiz Merlot para fazer vitral, não fiz o sábado 2020 de Merlot. E o Franc também, ele veio não com muita estrutura, mas sim com a maciez, com equilíbrio, volume em boca. E ele se encaixou muito bem aqui. O Cabernet Franc vai passar o Cabernet Sauvignon. Vai. Tomara. Vai porque a gente consumia muito Cabernet Sauvignon, e o pessoal está começando a mudar. Hoje também eu acho difícil. A gente trabalha com Cabernet Sauvignon, a gente vê, né? A gente tira relatório mensal, anual, tu vê como anda, né? Claro que tu tem períodos, mas o Franc está num crescimento muito grande, muito grande. Foi uma casta que se adaptou muito bem ao Rio Grande do Sul. Sim. E o Rio Grande do Sul também se adaptou muito bem a ela. Questão do paladar, questão do consumidor, né? Vamos provar. Olha, tem o tanino, mas não é um tanino que seja agressivo. Não é um vinho que tu precisa tacar comida, que nem eu falei aquela vez do St. Peter. O St. Peter não é um vinho que precisa de comida. Mas ele é mais estruturado. Mais estruturado que o Barbeira? Mais estruturado que o Barbeira. Para passar em madeira, tu precisa ter um vinho estruturado. Senão tu vai acontecer o quê? Só vai aparecer a madeira. Então tu precisa passar, tu ter um vinho que tem estrutura. Então a 2020 já era uma uva espetacular. Então ela se encaixou na barriga de primeiro uso, 18 meses, tu vê que a madeira aqui é nova, tu sente a potência que ela tem, mas ele é equilibrado, não sobressai, tu sente as uvas, tu sente um pouco de compota, um pouquinho de manteiga que vem junto, né, nessa questão, e fala, mas como manteiga? Nas fermentações existe a fermentação aromática, né, então isso dá alguns toques, né, de lático do vinho. Agora vem uma questão de uma pergunta de alguém que é leigo nessa parte para a parte técnica. Como se define a questão de 12, 18, 24 meses, enfim, eu acredito que vocês vão acompanhando isso, enfim, a cada um período. Essa é uma parte muito boa, né? Exato, né? Enfim, mas essa definição específica, ela segue alguma espécie de alguma regra ou não? É muito do profissional que está trabalhando, que está vendo o resultado e ele diz, além de advogado e trabalhar com cidadania italiana, eu sou músico
e a gente acaba produzindo, enfim, a gente sempre diz que a gente nunca deixa algo pronto. Em algum momento tu para de mexer nele. Isso aí. Né? E com o vinho eu acredito que deva ser algo semelhante. Né? Mesma coisa. Existem 2 métodos para te fazer um blend. Tu pode fazer um blend antes do engarrafamento, que eu tenho do Crepúsculo e do Tríplice Rosso. Cada vinho passou na barrica de madeira e a gente fez um blend no final. Esse foi feito blend antes, depois para madeira. Então, primeiro foi definido o blend. O que a gente buscava nas variedades? Então, com o vinho sem madeira, bem jovem ainda, o vinho sem madeira a gente foi buscando o equilíbrio ali, já para dar um vinho mais redondinho, já está mais equilibrado. Aí a gente colocou na madeira, né? Ficou em estágio de carvalho. E a cada pouco, sim, tu vai buscando. Tu pega nos primeiros 6 meses, a madeira vem muito intensa. Então, quanto mais, às vezes, não é que é contraditório, mas é assim que funciona. Se tu vai deixar 2 meses, ele vem com muita intensidade de madeira, né? Então, tu deixa mais tempo para ele ir perdendo isso, fazendo tu ter o equilíbrio do vinho que se busca, né? Então, chegou aos 12 meses, ainda a madeira estava muito intensa, né? Aquela questão de madeira bem jovem. Então, depois de um período, ela vai diminuindo a questão da madeira. Porque às vezes, se tu pega um vinho, ele dá muito ataque de doçura, vira um vinho muito enjoativo, né? Então, quando chegou aos 18 meses, a gente fez a degustação. O que a gente fez também? Colocou na garrafa, né, deixou ali uma semana fechada, porque daí também o vinho já vai mudar para tiver as características que vai ter em garrafa e tudo mais, né? Foi feito o teste, depois abrimos, degustamos, o vinho estava pronto, e aí tira, né, faz uma estabilização no tanque de inox se precisa, e engarrafa e ficou, esse aqui tem 6 meses de cava. Definitivamente não é um trabalho para quem é ansioso. Isso aqui tem que não dá para ter muita pressa. É uma construção. Do primeiro dia, lá no varetal, lá no Parreiral, até destapar a primeira garrafa, nós estamos falando de quanto tempo? A primeira garrafa, 3 anos e 8 meses, basicamente. 3 anos e 7 meses. Para ter o produto final pronto, assim, que é o que a gente buscava. Tu tem ideias, né? A ideia que tu tira da barrica, ele está um jeito, ele está numa situação. Após isso, o tempo de garrafa, o vinho vai evoluindo. O vinho agora tem um período muito longo. Se deixar 5 anos, vai estar diferente. 1 ano vai estar diferente, 2 anos. Então, cada vez mais, ele tende a evoluir para um lado muito positivo, né? Em temperaturas controladas, nas caves, ali bem tranquilo, ele tem uma evolução lenta, mas com um resultado final. Mauro, vinho quanto mais velho, melhor? Olha, depende das características que se busca. Vinho tinto mais estruturado, ele tende sim a ter uma evolução melhor. A gente tinha um Cabernet 2009 aí, então isso foi em 2020. Nós não tivemos a oportunidade. 2009. Ele era um Cabernet que, em 2017, ele já estava há 3 anos engarrafado. Mas a gente percebia que não estava pronto. Precisava mais um refino nele. Muita gente lembra do Cabernet 2009, fez muito sucesso. Tinha aquela questão do favo do mel, ele tinha. Então, para quem gosta, é legal, mas tem gente que não gosta. Tem gente que prefere assim, eu prefiro um vinho mais jovem, por isso. Né? Tem a característica que sempre fala, tem o Merlot 2010. A característica que tem gente que não gosta por causa, ele tem um ataque de soro mais alto, que isso é em relação ao tempo de guarda. Então, não necessariamente, depende do tipo do vinho. Ele pode também passar, né? O vinho é uma vida, então ele vai evoluindo, ele estabiliza e uma hora ele decai. Aí quando decair, ele perdeu as características e o vinho já não é mais apto para o consumo. Caiu mais um mito. Então, mais velho, tudo tem um tempo. Vinhos mais estruturados demoram mais esse tempo. E vinhos mais leves, já a evolução dele é mais rápida. Pega o Pinot Noir de 3 anos, ele vai ter uma cor praticamente atijolada já. Aqui nós temos bastante para evoluir ainda. Tem muito. É uma criancinha ainda aqui. É uma criança, ele vai ter uma evolução muito boa. Eu acho que é muito uma questão dessa similaridade com o organismo vivo, né? Falávamos sobre a questão da quantidade do tempo que ele permanece na madeira, e vai tomar um vinho com 36 meses, um absurdo. Sim. Na verdade já não está mais provando o vinho. Sim, já tem as características. Exato, né? Um professor que brincava que na verdade ele estava buscando um chá de madeira, né? Não mais um vinho específico. Porque tudo aquilo que acontece em demasia, ele tira a característica, né? E essa questão dessa espécie de linha de evolução, né? No qual ele parte de um local específico, ele evolui, depois ele chega no seu auge, né? E ele vai passar um tempo ali, depois ele começa a perder as características, né? Eu tomei um vinho, rapidamente essa história,
tem um amigo na Itália que era, enfim, acabou se tornando praticamente um irmão, e o pai dele tem uma vinícola na região do Vêneto, lá é um pouco diferente, as famílias na verdade acabam se juntando, entregam a sua uva específica e o vinho leva o nome do local, e não do produtor. O produtor identifica, mas tem aquele nome que leva da região específica. E eles guardavam, na verdade, uma espécie de uma quantidade de vinho no qual eles podiam buscar anualmente na vinícola, né? E passaram-se 30 anos, enfim, um pouco mais, e em algum momento as pessoas disseram: mas você não vai vir buscar o vinho da safra tal? E eles se lembraram que tinham esquecido que eles deixaram lá uma quantidade de 50 litros de um vinho específico da safra de 1974. E na última viagem que eu fiz para a Itália, acabei sendo agraciado de provar esse vinho. Só que é uma característica completamente diferente, né? Ele já não tem mais... É muito a questão do contexto histórico envolvido, né? Porque ele já perdeu as características de tomar um vinho com uma quantidade de envelhecimento que a gente está acostumado a provar aqui, né? Mas no contexto histórico, é muito legal de provar um vinho de 40 anos, por exemplo, né? Mas ele tem uma característica completamente diferente já. Hoje a gente faz... O Vitral estaria fazendo 18 anos, basicamente. Tu pegava umas garrafas no final, algumas já estavam passadas, questão de rolha, algumas estavam magníficas, né? Então, mas a expectativa hoje do vinho brasileiro, olha, dá para passar de 25 anos hoje aqui tranquilo, pegar um Taná bem estruturado, é um vinho que passa de 25 anos, assim, eu acho. Com uma qualidade. Isso ainda. Não depende muito da variedade, né? A gente fala então muito a gente falou de vinhos estrutura, jovens também, né? A gente fala muito de vinhos jovens e vinhos mais velhos. Eu vejo na borda, mais tijolo. Isso. Que daí vai mostrando que é o vinho mais antigo. Mas tem algumas variedades. Hoje pega o Nebbiolo, tem essa característica de evoluir mais rápido, né? E já ir para essa característica mais atijolada, é muito da uva, né? Pegar um Taná demora mais, mas um Pinot Noir é mais rápido. É o vinho jovem, né? Mas hoje também teve a questão no Brasil, que foi ruim, a questão da pandemia, né? Pelo que aconteceu no Brasil. Mas a questão dos vinhos, né, o consumo ficou muito alto no vinho brasileiro. Acho que teve uma oportunidade muito do pessoal mostrar os trabalhos, né? Só que em questão de estoque, olha, foi uma limpa no estoque das vinícolas, né? Baixou bastante os estoques. O pessoal está mais em casa. Ficou mais em casa, claro. Então teve essa oportunidade do pessoal conhecer mais a questão do vinho brasileiro, né? E o vinho é uma bebida mais aconchegante. Sim. Ele é uma bebida... Você abrir aqui, tu vai batendo um papo, tá uma horinha, então daqui a pouco um belisco, né, uma coisinha. Ele aproxima, né? Ele possibilita com que as pessoas possam interagir com mais tranquilidade, enfim, né? Muito bom isso. Então é um vinho que o nariz ele tem a questão um pouco de compota e a madeira também está bem presente a madeira. Não é um vinho que não tem a madeira, é um vinho que tem bastante madeira. Né? Então não está em demasia, né? Não sobressai a questão da que a gente fala muito da fruta. Exato. Em boca ele tem a estrutura, ele tem a presença, o tanino ele é macio, porque tem a questão tânica. O tanino ele está presente, mas não é um tanino que te deixa liga a boca. É um tanino ali, ele está redondo esse tanino e ele está persistente, né? Então é um vinho, hoje tu vai fazer uma tabela de 0 a 100 de estrutura, eu botaria esse aqui nos 80, assim, já. Né? Não é um vinho como, para mim, Barbeiro é uns 50% e o Vitral já uns 75 a 80 de estrutura, né? Que é bem diferente de um 100 ali, que é bem estruturado. Uns 70, mas ele é estruturado, não é um vinho para... Puder fazer uma comparação, falando da Itália, nós estamos falando de um vinho, né, que leva a característica do vinho do povo e com um vinho específico que pode ser considerado o vinho dos reis, que é o Barolo, né, com a uva Nebbiolo. Esse Vitral, hoje com 3 anos e 8 meses, praticamente é um vinho perfeito, né? Um vinho perfeito. E vai evoluir muito. E vai evoluir demais, né? Vai evoluir demais. Em boca também, como eu falei, volume em boca, harmoniza os pratos mais condimentados, mais apimentados, um pouco uma comida mais gordurosa para quem gosta de uma carne. Até com cordeiro, o cordeiro não é só para o Taná, mas aqui também acompanha uma paletinha e hoje muito bem, essa questão de volume em boca que tem. As lágrimas, né? Uma carbonara, né? Isso. Bacon, enfim, né? Que satisfação a nossa, né? Poder estar fazendo essa apreciação do vinho em primeira mão aqui. É muito orgulhoso. Então, acho que é isso.
querem fazer algumas considerações? Acho que o vinho também está pronto, né? Acho que ambos os vinhos estão prontos. Claro que cada um com a sua proposta, mas acho que ele cumpriu assim o que a gente buscava na elaboração. Tá bem dentro do que se buscava, tá equilibrado, os dois são macios, não tem tanino. Para mim os dois estão bem equilibrados, né? Claro que às vezes depende muito do paladar do pessoal, mas os dois cumprem muito bem o seu papel. E o Vitral também tem a questão histórica dele, né? É um vinho que tinha uma procura muito grande e eu acho que ele manteve a proposta do primeiro. A questão do rótulo ficou muito bonita, a garrafa, né? Todo esse contexto, questão histórica mesmo, tá bem legal. Tem todo um cuidado, né, nessa questão visual, né? Enfim, isso tudo acaba agregando, né, junto ao contexto histórico, mas acima de tudo, se não tiver um produto, né, à altura, ele não casa. Sim. Não é o caso aqui, o produto é muito bom, muito bom. E fico mais uma vez agradecido por estar fazendo parte desse pontapé inicial aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, e só para, se quiserem pegar as tacinhas do barbeiro, olha como já a questão já mudou, a questão aromática, mas tem só um pouquinho de vinho, sempre vai a questão aromática, já, tu vê como ele vai abrindo, Ele vai abrindo. Um café, ele já vai puxando a questão do café. O barbeiro me lembrava, tinha alguns barbeiros brasileiros que eu tomei e tinha muito a questão do café. Mas o vitral mais aberto ele traz um café leve, uma baunilha, um chocolate. É. A baunilha até já aparece aqui, ela vai se destacar mais, né? Ela vai acabar destacando mais quando passar. Deixar aí também, cara, botar isso aqui 2 horas no decanter, questão aromática dele. É um vinho que sempre foi pro grande finale, né? Tipo, numa noite, numa janta, tu abrir, no começo da janta botar no decanter, no final da noite tu encerra com ele. Fazer uma degustação vertical, Isso né? aí. Evolução. E ele finaliza uma noite bem tranquilo. Então eu gostaria de agradecer, espero que tenham gostado aí da degustação, né? Passar esse feedback dos vinhos. Acho que é legal para o pessoal às vezes, que não conhece as variedades, não conhece um pouco da história, a gente trazer um pouco da história e falar também sobre um pouco do vinho, né? O que remete características e tudo mais. Pessoal, prazerzão aí recebê-los. O prazer é todo meu, eu agradeço demais, foi uma aula aqui, 2 entendedores de vinho, de história do vinho e com toques muito especiais aí do Gagliassi, trazendo um pouco mais de história e de conhecimento. Te agradecer e Vitral sem... Tava ansioso aí, né? Eu estava ansioso. Eu estava esperando ansioso, mas valeu a pena isso. Tu degustou no tanque, né? Tu gostei no tanque. Mas ele evoluiu bastante. Sim. Ele evoluiu bastante mesmo. E valeu a pena a espera. Te agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Faço minhas as palavras do Thiago também, a satisfação de poder estar aqui junto com amigos, acima de tudo, né? E de contar histórias, falar um pouco sobre aquilo que a gente aprendeu, né? E a gente continua aprendendo, né? Acima de tudo, eternos aprendizes, mas voltamos a uma máxima, né? O conhecimento ele só faz algum sentido quando ele é compartilhado. Né? Então acho que hoje a gente está dentro dessa premissa. Muito obrigado mesmo. Isso aí, muito obrigado a todos.